Mais um dia na China. E hoje estamos em Harbin, na antiga unidade 731. Nesse lugar ocorreu um dos piores eventos, um dos mais cruéis da história da humanidade, e acreditamos que muitos de vocês nem saibam disso. Por isso, gente, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Inclusive, vão ser assuntos sensíveis de uma história horrível que aconteceu aqui na China, mas a gente sabe que é um assunto que a gente tem que falar para não ocorrer novamente. Então, para começar a conversar com vocês sobre esse assunto, a gente tem que contextualizar. Por que esse lugar foi construído? Por que aconteceu tantas coisas horríveis aqui? Então, tudo começou com o Japão. O Japão era um país que estava à procura de novos territórios, principalmente porque a gente sabe que o Japão é um país montanhoso, eles precisavam de mais lugares, tanto para a população que estava crescendo, como também à procura de novos recursos naturais, que seria carvão, petróleo. Nisso, o Japão queria a Coreia. Só que a China tinha influência já sobre essa região. Foi aí que aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que durou aproximadamente um ano, e o Japão saiu vencedor. Com a vitória do Japão, os dois países assinaram o Tratado de Shimonoseki. A China foi obrigada a reconhecer a independência da Coreia, entregar Taiwan e as Ilhas Pescadores, e pagar uma grande indenização. Esse acordo virou o jogo na Ásia e mostrou ao mundo que o Japão tinha se tornado uma potência moderna. Só que o Japão, eles já estavam muito próximo dessa região chamada de Manchúria, que é onde a gente está hoje. E durante muito tempo eles ficaram ali meio que na espreita, e em 1931 eles forjaram um acontecimento onde mudaria muita coisa. Eles tinham a ferrovia japonesa, inclusive a gente falou sobre isso no último vídeo, quando os russos construíram uma ferrovia aqui na Manchúria, teve a guerra russo-japonesa e o Japão ficou com uma parte, então eles forjaram uma explosão nessa ferrovia japonesa e eles culparam os chineses. Nisso, eles arrumaram um pretexto para poder invadir a Manchúria. Então eles invadiram, eles conseguiram e eles fizeram o estado fantoche. O estado fantoche de Manchukuo foi um país artificial criado pelo Império Japonês na região da Manchúria. Eles colocaram o último imperador chinês no trono, mas ele não mandava em nada. Era apenas um fantoche usado para permitir a exploração de recursos e esconder bases militares secretas. Então, de 1931 em diante, o Japão comandava toda essa região da Manchúria. Só que em 1937 teve um novo incidente envolvendo tanto os chineses quanto os japoneses para o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, o Japão resolveu invadir outras áreas da China também. E foi em 1937 que a gente chega na unidade 731. A unidade 731 foi um centro secreto do exército imperial japonês usado para experimentos humanos e desenvolvimento de guerras biológicas durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui no segundo salão, vamos explicar por que criaram a unidade 731. Inicialmente, gente, foi o imperador do Japão, ele ordenou que criassem unidades para prevenção de epidemias e também para purificação de água, porque o exército japonês já estava sofrendo com muitas doenças. Só que tem até aqui mostrando as unidades que eles criaram, então não foi só aqui nessa parte da China, tiveram em lugares também do Sudeste Asiático, como Filipinas, e aqui mostra alguma das unidades que tiveram. Uma coisa também, pessoal, aí vocês podem falar, mas por que se chamava 731, que é no caso essa aqui? Não tem nada específico, não é nenhum código, nem a data, é só por questão administrativa, como tinham em outros países, ó, 8604, 1644. Então tinham várias unidades espalhadas sobre o controle do Japão, só que especificamente essa 731 havia um general e médico, o chamado Shiro Ishii. Shiro Ishii nasceu em 1892, estudou medicina na Universidade de Kyoto e se destacou em microbiologia. Durante seus estudos, ele começou a se fascinar pela ideia de guerra biológica, acreditando-se que isso seria a arma do futuro.
Depois de se formar, ele entrou no exército imperial como médico e pesquisador. Ele viajou por cerca de 25 países, incluindo a Europa, coletando informações sobre laboratórios e pesquisas microbiológicas. Ele acreditava que se o Japão dominasse doenças como peste bubônica e cólera, poderia controlar territórios inteiros sem travar batalhas. Então, vamos dizer que inicialmente eles usaram de fachada esse nome de controle de epidemia, purificação de água, justamente para poder instaurar essa atrocidade humana, né, gente? Eles entendiam que com armas iria ser difícil, aí o médico falou assim, com armas biológicas vai ser bem mais fácil. E esse é o Shiro Ishi e algumas das falas dele, que ele usava para convencer o exército de que eles deveriam produzir as armas biológicas. Todas as potências mundiais estão se preparando para guerras biológicas. Se o Japão não fizer esses preparativos, enfrentará sérias dificuldades em guerras futuras. A medicina militar não é apenas tratamento e prevenção. O real propósito da medicina militar é atacar. O Japão tem poucos recursos. Se quiser vencer, só poderá contar com a guerra bacteriológica. Os chineses eles encontraram evidências que os japoneses eles já tinham feito uma pesquisa de armas biológicas antes mesmo de criarem as unidades. Então tem registro de 1921, por Uma exemplo. escola de 1908. Todos esses são escolas médicas do exército japonês. A escolha de Harbin para a unidade 731 não foi aleatória. Os principais motivos foram: eles precisavam de um local escondido e bem longe do Japão para tudo se manter em sigilo, e em Harbin era o local perfeito para a captação de cobaias de várias nacionalidades, como chineses, coreanos e russos, e os trens que já existiam na região facilitavam a locomoção desses para a unidade sem passar pelas ruas. Aqui é uma imagem aérea antes de construírem o 731. É justamente onde a gente está hoje, e aqui eles mostram também algumas coisas que tinham na região. Ali, por exemplo, era a polícia, né, o centro policial, e aqui são algumas demarcações falando de uso militar, que são justamente ali. Aqui, ó, as originais aqui. Então elas ficavam nos terrenos, quem via de longe já tinha noção já, que ali não poderia entrar. Aqui também é uma placa falando justamente isso, que se a pessoa ultrapassasse aquela zona militar, ela poderia ser severamente punida. E aqui, gente, tem algumas identidades que a polícia emitia naquela época para todos os residentes da unidade. E essa parte é interessante também, porque eram braçadeiras utilizadas pelos trabalhadores da unidade 731. A gente ficou até na dúvida em relação, porque parece uma estrela ali, né? É, mas no caso não tem nada a ver com a estrela de Davi, não tem nenhum sentido religioso. Era só um termo técnico. Isso. E as faixas e a coloração indicavam os diferentes tipos de trabalho que eles realizavam. Como eram alguns dos experimentos com humanos? Eles usavam o próprio clima de Harbin como arma. No inverno, levavam prisioneiros para fora com frio extremo de -30 e forçavam o congelamento dos membros até virarem gelo sólido. E depois testavam formas brutais de descongelamento, muitas vezes resultando em necrose e amputação. Câmaras de gás eram usadas para testar a velocidade da morte por gás mostarda e outros agentes químicos. Prisioneiros eram amarrados em cruzes várias distâncias de uma bomba com pulgas infectadas. Após a explosão, os médicos estudavam os padrões dos estilhaços nos corpos e a profundidade das feridas. A prática mais comum e aterrorizante era a dissecação de pessoas vivas. Prisioneiros eram infectados com doenças como peste e cólera, abertos cirurgicamente ainda vivos e muitas vezes sem anestesia. O objetivo era ver como as doenças atacavam os órgãos em tempo real, antes da morte. Para não deixarem rastros, os corpos das vítimas não podiam ser enterrados. Eles eram cremados em um grande crematório que ficava próximo às prisões e às salas de dissecação. E quem eram essas pessoas que eles faziam esses procedimentos? Eram os chineses mesmo, civis que moravam aqui na região, ao mesmo tempo que tinham prisioneiros de guerras de outros países, como coreanos, russos, mongóis, e ao mesmo tempo criminosos que eles usavam como pretexto, como se a pessoa já não valesse nada. Então,
Acho que o mais chocante para a gente é a forma que eles tratavam essas pessoas. Eles arrumaram um jeito de desumanizar, então eles deram um nome para essas pessoas que seria troncos, que em japonês é maruta. Então eles chamavam de maruta, de troncos, justamente para falar, olha, o carregamento de troncos chegou. Os médicos que faziam os experimentos, eles já não viam as pessoas mais como pessoas, era uma madeira ali, era um tronco, alguém que um dia poderia fazer um experimento para o bem do Japão, para o bem da humanidade. Essas pessoas, elas chegavam que elas tinham um nome, mas elas passaram a ser chamadas de troncos e para identificação eles utilizavam números. Então era o 2, era o tronco 3, era o tronco 4. Essas pessoas também, eles não queriam alguém que tivesse uma doença já, eles queriam pessoas saudáveis, então eles falavam, não, a gente quer alguém de boa saúde, ou eu quero um adolescente na puberdade, ou eu quero uma grávida para a gente ver como que vai ser o experimento nos fetos, ou eu quero um bebê. Então eram essas pessoas e eles tratavam eles até, por exemplo, a gente viu no filme uma cena onde alguns soldados, eles mataram algumas pessoas que estavam lá presas e o Shiroishi, ele ficou revoltado, porque ele falou, não, essas pessoas são muito importantes para a gente. No caso, eles falavam que eles eram importantes, ao mesmo tempo que eles desumanizavam essas pessoas. E eles queriam pessoas saudáveis, né? Não uma pessoa que estava desnutrida. Exatamente. Vocês podem estar se perguntando se os prisioneiros já tentaram fugir, e a resposta é sim. Houveram algumas revoltas, mas o ambiente era tão fechado que qualquer tentativa era facilmente controlada pelo exército japonês, não dando qualquer chance para os prisioneiros. Acabamos de sair da área administrativa, entramos. Lá também não pode filmar, mas a gente vai explicar um pouco como que era. São vários cômodos, principalmente com escritórios dos generais, dos comandantes, dos soldados também responsáveis ali, dos técnicos. E aqui tem uma maquete proporcional de como o edifício era. Ali, ó, a parte central, onde já passamos, onde ficava o escritório. E ó, e tudo cercado, ou seja, para o pessoal não conseguir fugir também. Não era fácil fugir daqui. E pelo que está escrito, são 15 mil metros quadrados. E aqui era o laboratório bacteriológico, justamente para criar armas biológicas, né? Espalhando doenças para populações. E me surpreende o tamanho. Realmente estou chocada com o tamanho. Porque no filme que a gente assistiu, a gente pensava que era uma salinha só. Mas ó. E pela fundação, pela estrutura, a gente consegue desenhar mais ou menos como eram as salas. Aqui era onde eles faziam a prisão das pessoas que eram submetidas aos experimentos. Então eles aplicavam ali as bactérias nas pessoas e depois elas eram trazidas para esse lugar. Pelo que a gente estava vendo, tinham várias celas no caso, né, gente? Algumas individuais e outras coletivas, mas eram equipadas também com banheiro, tinha algumas salas de medicamentos e até vidros à prova de bala. E aqui era o corredor que ligava a sede aos laboratórios. Então tinha os laboratórios de bactérias, o laboratório de vírus e era tudo conectado com a sede onde ficavam os generais. Então eles tinham fácil acesso e eles transitavam por esses corredores mesmo. Vocês podem reparar que está em ruínas, mas a parte do esgoto está ali, ó. Esse local é gigantesco, pessoal. A gente já foi em Auschwitz, que também é um lugar bem emblemático, assim, né, da humanidade. Eu falo que esses lugares têm uma energia que a gente não consegue explicar. É uma energia pesada mesmo. A gente fica pensativo. Que a gente relembra, né, os fatos. Por tudo que a gente leu, assim, a gente não consegue acreditar que é algo que aconteceu aqui e que aconteceu em tão recente, né? Então, provavelmente muitos de vocês, os seus avós, os seus pais, ouviram falar nisso na época
E a gente até então não sabia. Porque o olhar do mundo ficou mais focado justamente na Alemanha do Hitler, ali, nos acontecimentos que eram datas parecidas. Exatamente. Não invalidando lá, porque a gente já contou aqui no canal também. Foi uma história muito triste, porém eu acho que essa história que aconteceu na China também deveria ser igualmente contada, para que as pessoas saibam o horror da humanidade, que a ciência ela é muito importante, mas quando ela é utilizada para o mal, ela pode ser devastadora. Minas estão justamente todas cobertas por esses galpões, justamente para preservação. A China está preservando aqui para esse fato não ser esquecido. Um fato importante é que a espinha dorsal da unidade 731 era bem jovem. O Japão recrutava estudantes de medicina e técnicos recém-formados. Dava um treinamento militar rápido e mandava eles para auxiliar na unidade. Eles que executavam as tarefas mais macabras, sob o comando dos cientistas mais velhos. Muitos desses jovens confessaram o que fizeram, e alguns até mesmo foram até se desculpar em Harbin. ハルピン行ったのがね、少年見習い技術員ということで、全然仕事の内容は説明がありません。ただハルピンというだけ、現地にならせるためにそこに10日ばかりおりました。10日ばかりしてから配属が決まって、教育部の実習室へ行きましたら、自分の着てるものは脱いで、肌着だけは着てたけども、蒸気滅菌機の中入れて消毒しろと。それで私たちの白衣を着ろ。それで試験管があったり、フラスコがあったり、ビーカーがあったり、そういったものをガラスの器具を見て、これは衛生関係の仕事をするんだなという、自分のやってることは他班の人には絶対話はしていけないという規定がありました。ネズミのお尻から液を取って、耳かきみたいな寒天を溶かしたシャーレ、それ入れてそういう仕事をやったり、あとは教育、最近の教育ほとんど私は標本室に連れて行かれたり、そういうことは別々に教育されています。E como foi o fim da unidade 731? O Japão, ele basicamente estava perdendo a guerra. Os Estados Unidos já haviam lançado as bombas em Hiroshima e Nagasaki e o Exército Vermelho, o Exército Russo, ele já estava avançando aqui para essa região da Manchúria. Ou seja, eles perceberam que não havia mais jeito, mesmo com todos os avanços que eles haviam feito com essas armas biológicas, eles já não tinham mais chance. Só que nasceu e surgiu neles um medo das pessoas descobrirem o que eles haviam feito aqui. Com isso, eles ordenaram que tudo fosse destruído, tanto a estrutura, quanto também as provas, também as armas, inclusive também todos os sobreviventes. Então, todas as pessoas foram mortas e os responsáveis fugiram para o Japão logo após isso. Na queima de arquivos e destruição às pressas das provas, animais infectados como ratos e pulgas foram libertados, o que causou surtos de pestes bubônicas na região. Anos depois, os chineses recuperaram alguns itens e hoje expõem no Centro de Evidências.
E agora a gente chegou numa parte onde tem a ferrovia. A gente já falou bastante sobre essa ferrovia, mas aqui ela tem um contexto diferente, que foi justamente sobre a impunidade de todos que participaram desse ato terrível. Então daqui saiu o trem onde os generais, os comandantes, os técnicos, eles fugiram para o Japão depois que eles já haviam sido descobertos e já tinham ordenado que tudo fosse destruído. Os membros da unidade embarcaram nos trens, misturando-se à enorme onda de refugiados japoneses. O objetivo era atingir a península da Coreia, que na época era uma colônia japonesa. O grupo de alto escalão conseguiu chegar aos portos coreanos, usando as cidades mais ao sul, embarcando em navios para as ilhas principais do Japão. E eles manteram isso em sigilo por muito tempo, negando também, né? O próprio Japão, ele nunca reconheceu, só que quando o Exército Vermelho chegou aqui, eles encontraram algumas evidências de algo que havia acontecido, só que ao mesmo tempo, os Estados Unidos também conseguiram saber do que acontecia aqui. Inclusive, eles capturaram o Shiro Ishii. Só que o que os Estados Unidos fez? Eles fizeram um acordo com ele. Em troca dele passar todas as informações que ele havia conseguido, todo o estudo que ele havia realizado sobre as armas biológicas, já que os Estados Unidos também tinham interesse nesse assunto, eles prometeram para ele que em troca dele não ser condenado pelos crimes de guerra, se ele passasse esses documentos, ele seria liberado. E foi o que aconteceu. Então, o Shiro Ishii, ele nunca foi responsabilizado. Pelo contrário, ele voltou para o Japão, ele conseguiu ainda ser bem sucedido em vários cargos, ele deu aula em universidades, ele deu palestras, ele participou de grandes indústrias farmacêuticas e ele morreu lá no Japão. Dizem que ele morreu de um câncer na garganta, mas ele nunca foi responsabilizado pelo que ele fez. Não só o Não Shiro só Ishii, ele, mas outras pessoas que também participaram disso. Algumas pessoas, sim, elas foram presas, porque o Exército Vermelho, eles fizeram um tribunal onde eles condenaram algumas pessoas, mas vamos dizer que a maioria delas não foram punidas, gente. Então, eu acho que para mim é o mais revoltante, porque quando você pensa uma pessoa que fez uma atrocidade tamanha, gigantesca, ele simplesmente morreu meio que impune ali. Para ele foi a mesma coisa que nada. Então, tudo isso que vocês estão vendo, gente, são ruínas da unidade 731. Agora estamos saindo, a visita do 731. A conclusão, gente, é que eu fico muito tocada quando eu venho nesses lugares. A gente sente até um pouco mal até, mal-estar até. Eu fico triste também porque eu não sabia dessa história até a gente começar a viajar e pesquisar a fundo. Então eu estava conversando com o Isaac, né? Na escola a gente aprende sobre várias coisas que aconteceu no mundo, mas essa é uma história que a gente não tinha ouvido falar. Mas pelo que eu vi, não é só no Brasil. Vários países essa história não é contada. Então esperamos que vocês tenham aproveitado essa visita com a gente, que tenha sido um vídeo para reflexão mesmo, né? Sobre o que o ser humano é capaz de fazer, que essas coisas não se repitam mais e que a nossa inteligência ela seja utilizada para o bem, né, gente? Igual lá em Auschwitz, muitos até duvidam. É impressionante, pessoas que duvidam dos fatos que ocorreram. Aqui também a gente sabe que tem pessoas que até duvidam dessas coisas, mas os próprios japoneses que participaram desses eventos trágicos aqui admitiram posteriormente. Todos eles confessaram isso. Vamos seguir e sair contando aí pelo mundo, né, o que aconteceu aqui na China. Para não se repetir mais. Obviamente, né, as gerações atuais aprendem com o passado. A gente viu, né, os japoneses que visitam aqui são muito bem recebidos e tal. Muitos japoneses, eles visitam aqui para poder saber a fundo sobre a história mesmo. Então isso é interessante. Digam aí nos comentários o que vocês acharam.
E no próximo vídeo vai ser um assunto mais leve. Bora.